Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025 e temos aqui o The Dinner Table Detective, eu não sei se traduziram ele, eu acho que não, aqui, Detetive da Mesa de Jantar, eu sabia que ele tinha alguma coisinha assim, né? E aqui temos Maya Sakamoto, Yuki Kaji e Mamoru Miyano trabalhando, é isso que você precisa saber, tá? Porque os três estão trabalhando muito aqui, mas enfim, temos aqui a Kana Hanazawa, ou a personagem aqui que ela está dublando, que é a Areiko. Ela está participando de uma festa High Society, que definitivamente não importa. O que importa é que no meio dessa High Society toda, acontece um desmorrimento, né? Alguém acaba indo de Vasco, né? Então temos um mistério para ser resolvido aqui. E a última coisa que a garota fala aqui, a pessoa em questão era uma mulher, vestia vestido vermelho e tinha um pingente verde, lembrei. Tanta tônica aqui. Aí no meio da cena aparece nosso querido Mamoru Miyano, brilhando e radiante, que é o Kyoichiro, que é um detetive super brilhante, super egocêntrico. E aí os dois tentam começar a conversar, tentar resolver o mistério, levam as 4 suspeitas para uma sala, ficam deduzindo a moda a caralha quem é de fato a culpada, e no finalzinho do episódio aparece o Yuki Kaji, o nosso mordomo Kageyama, falando que a nossa protagonista é uma grande incompetente, e o episódio acaba. O episódio acaba. Eu não sei. Acabou, viu? Acabou aí. Acabou, viu? É isso? Não, acabou a sinopse. Se eu posso chamar de sinopse, acabou o primeiro episódio. Acabou. Só acabou. Ai, meu Deus do céu. Cara, esse anime é muito estranho. Porque é o seguinte, geralmente anime de mistério, você tem todo um processo de entendimento de processos, no caso, do que aconteceu na cena do crime, quem é cada personagem, estabelecer tudo que você precisa saber. E assim, o começo é completamente água, pipipi, popopó, blá blá blá, é isso aí, cara. Até acontecer o negócio em questão, aparecer a detetive e começar a, entre aspas, deduzir o caso. Só que, cara, aqui é pura pataquada, aqui é só zoeira. Quando, inclusive, junta o Mamoru Miyano com a Kana Hanazawa, é só piada. É só os dois trocando farpa um com o outro e é isso aí. Então, claramente, é uma obra que não vai se preocupar muito com processos. Ou os processos, eles são muito mais irrelevantes do que a própria piada. E tem alguém que tá muito se divertindo aqui. Os dubladores. Porque o que o Mamoru Miyano tá fazendo pra brincar com esse personagem é putaria. Então, assim, é um anime complicado, cara. Eu acho que ele é mais complicado em questão de direção mesmo. Porque é um tom que é difícil de trabalhar. Porque você tem um contexto sério de... Pô, foi basicamente um assassinato que poderia ter sido cometido ali. Uhum. E aí tu apresenta um personagem que ele já é um tanto egocêntrico. E ele, nas ações dele, ele é muito hipérbole, ele é muito expressivo. E aí, ele, assistente também, muito hipérbole, muito expressivo, apesar disso não ser o estereótipo dela. E a dinâmica dos dois verbalizar isso a todo momento, vira mais uma narrativa, um storytelling sobre esses personagens vivendo essa situação, do que sobre a situação em si. Então acaba que todo o contexto que ali está sendo investigado, ele vira segundo plano, às vezes até terceiro plano, porque as piadas vão muito para primeiro plano e basicamente as piadas são o ponto central da narrativa e não a investigação. Eu posso entender isso dentro de um primeiro episódio como uma questão de perspectiva, de premissa. Ah, não, a premissa dele é trabalhar dessa forma, é colocar a piada à frente de toda a narrativa linear que ele tá tendo ali da trama principal dele. Beleza. Mas só que se ele quer fazer isso, ele tem que pelo menos tentar sustentar os dois. Porque a narrativa não é sobre ele ser um investigador X. É sobre a investigação. Tanto que os ganchos do episódio são sobre a investigação. Porque não, eles estão numa investigação. Mas a narrativa não.
não coloca isso em primeiro plano. Então, toda vez que ele literalmente tenta fazer um processo de investigação, vira sobre dinâmica de personagem, piadinha, e acaba que nada se leva a sério. Porque aí você não consegue fazer essa separação da parte séria da parte cômica. Ele meio que entra num limbo ali. E sem essa separação, você se sente perdido. Você fala, pô, por que eu tô vendo isso? Tipo, qual que é o significado de tudo isso? Porque as piadas, beleza, eu consigo absorver, é tranquilo. Mas qual que é o significado na narrativa em torno disso? De tudo que ele tá tentando apresentar? Porque ele cai numa zona cinza que é estranho, porque ele coloca tantas piadas em evidência que todo o contexto que está sendo investigado ali vai para um segundo plano. Uhum. E como se a comédia sustentasse toda a narrativa, porque o que a narrativa tá tirando e colocando menos foco é o que precisa ser desenvolvido. Pô, a cena que tá o mordomo chamando a querida de burra e ele falando, não, é que eu já descobri todo o mistério. Aí ela fala, descobriu? Então me conta. Não, mas você tem que entender isso. Ele dá a volta ao mundo e não conta. Aí acaba o episódio. Uhum. Então, assim, acaba que a narrativa é afetada diretamente pela comédia. E se você tá vendo pela narrativa para entender o mistério, para entender a resolução do crime, ele não te dá pontos para você se sentir instigado por isso. O único ponto que você pode se sentir instigado, que de fato a direção te instiga minimamente, é a questão da comédia. Mas o ponto central da narrativa, que é a trama que ele tem, que é o que ele apresenta no começo do episódio e vai tentando manter essa linha até o final, ele não consegue explorar, ele não consegue instigar o espectador. E eu acho isso uma das coisas mais contra-intuitivas já vistas, que é você ter uma obra sobre mistério e investigação, mesmo com comédia, e ele não conseguir fazer o mistério e investigação, porque a comédia tá sabotando ele. Uhum. Tem outra obra, que aí você vai falar melhor do que eu sobre isso. Tem muita comédia, mas também tem muito processo de investigação. O nosso querido Kabukicho Sherlock, pô. Uhum. Ele tem comédia, mas ele respeita a investigação. Ele tem processos. Sim. Aqui, ele tem comédia, mas a comédia vai tanto para primeiro plano, vai tão acima, que ele não consegue sustentar a narrativa nesse primeiro episódio e dividir os dois. Trabalhar os dois ao mesmo tempo. Uhum. É um episódio meio perdido, cara. Ele não se achou nesse primeiro episódio. Pode melhorar? Pode até melhorar. Mas pro primeiro episódio, que já entrega uma dificuldade tão grande de apresentar um contexto, apresentar um mistério, apresentar os personagens e fazer essa dinâmica, eu não sei se ele vai conseguir sustentar isso mais pra frente. Talvez mais pra frente ele tenha menos preocupações no âmbito de introdução. Porque daí ele não vai precisar ficar introduzindo o personagem. Você já conhece o personagem. Então vamos direto para as linhas de fato. Mas eu não sei se vale a pena, cara, porque honestamente eu fiquei até um pouco triste com o final do primeiro episódio, que simplesmente, eu vou tirar um sarrinho da tua cara e acabou. Tá, e o mistério? E o negócio? É isso? Não tem relevância? E o gancho em questão é muito mais sobre a ineficiência desses personagens do que, de fato, eu estar intrigado com o mistério em si. A única coisa que consegue instigar um pouco mais é a comédia, são os personagens, são essa dinâmica. Então, das coisas que ele tem pra sustentar, é uma das poucas que sobra. E ainda fazem isso bem. Tipo, o Mamoru Miyano, o Ken Hanazawa, tá trabalhando bem pra caramba aqui. Mas se você não se importa com isso, ou se o tipo de comédia, que é muito gritada, não te apetece, é um anime que ele vai ter muito menos coisas pra te dar. E fica nisso, fica nesse limbo. Ideias visuais são interessantes, a direção não fomenta muito o que é pra seguir, pra onde ele quer direcionar a história. Então fica um episódio meio morno, meio esquisito. Então, sei lá, eu não gostei. Eu acho que no andar da carruagem, né, no fringir dos ovos aqui, eu não gostei desse primeiro episódio. Talvez um segundo episódio melhore, pra tentar trazer a conclusão e falar, olha só, não é tão óbvio assim, mas pelo menos me mostre o que não era tão óbvio e entrega, beleza. Mas eu não sei. E inclusive, esse vídeo é para primeiras impressões, é pro primeiro episódio, então pro futuro eu não vou fazer ideia.
Ai, ai. Inclusive, não é nem como se o mistério fosse óbvio. Tipo, você como espectador, você entendeu a coisa acontecendo e os personagens meio que se degladiando com os seus estereótipos e eles, jogando empurrando a culpa ou os seus pensamentos pro outro, acabasse criando essa dinâmica que dificultasse o óbvio. Nem isso é. Se fosse, seria até mais interessante, porque daí você não teria que se preocupar com o mistério e apenas você estaria, assim, aproveitando só essa dinâmica de personagem pra ver pra onde o andar da carruagem vai. E o mistério estaria ali já meio que resolvido ou pelo menos encaminhado. Aqui, nem isso. Posso dizer que é até engraçado como ele fez aqui, que quando ele jogou os personagens de fato, né, uma na frente à outra, falar, temos 4 garotas de vestido vermelho, mas 3 delas têm o pingente verde, e a outra ficou só escanteada, você fala, essa não tá ganhando holofote, será que é meio óbvio demais dizer que é ela? Mas será que ele vai querer fazer o óbvio do óbvio e fazer de fato uma das personagens expressivas aqui ser a personagem culpada em questão? Tipo, não sei, mas também não instiga, não é algo que fica com você dentro desse primeiro episódio, é só mais um dos elementos que acabam sendo soterrados por outros planos que ele quer fazer, como por exemplo, essa comédia maluca. Então, é um episódio bem disfuncional, infelizmente. E eu acabo não indicando muito não, cara, sinceramente. Só se você ver o próximo episódio pra ver pelo menos se vai ter uma resolução e fechar. Aí eu acho justo. Porque como ele acaba em aberto, tem mais coisa pra ele contar. Pode ser que ele, na continuidade do episódio, ele se foque. Ele tenha tentado introduzir os personagens no primeiro episódio, no segundo episódio ele tenta fazer a resolução da trama e divida dessa forma. Beleza. Aí eu acho que faria algum sentido e pode fazer com que a gente mude um pouco a percepção do primeiro episódio. Mas no primeiro episódio a percepção é complicada. Sim, é um primeiro episódio de fato meio ruim. Pode ser que o anime melhore, mas é um primeiro episódio meio complicado. Mas tá aí. Se você quer um anime do Mamoru Miyano, você vai pra To Be Hero X, né? Você não precisa estar aqui. Mamoru, inclusive, o homem é tão foda que eu acho que ele tá pegando uns 3, 4 animes dessa temporada. Deixa eu ver aqui rapidinho. O que o Mamoru Miyano está fazendo? Porque o homem é foda, né, rapaz? O Mamoru Miyano tá fazendo dublagem, não sei se tu tá sabendo, mas é isso que ele faz. Os animes que ele tá fazendo, inferno da minha vida. Tá! Porra! Aqui, ó, olha que legal. Pera. Nossa, cara, eu vi Battery aqui, já deu, assim, uns 5 tipos de treco diferente. Mas não, ó, ele está fazendo um personagem aqui, o Shimon, de O Fogo com Força. Ele está fazendo o Sr. X de To Be Hero X. E ele está fazendo o Axel de Lazarus. Então, assim, tem bastante Mamoru Miyano esse ano dessa temporada pra vocês. Só escolham um anime e escolha o To Be Hero X pra assistir, tá? Depois você me agradece. Mas, enfim. Esse foi o Detetive da Mesa de Jantar. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Também acompanha nossas lives lá na Twitch, onde a gente grava de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E eu ficando por aqui, um bom anime.